Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será são. E aí é onde vem o que eu falo da necessidade que nós temos de desenvolvermos a mente de garimpeiro. Eu estou com você na minha vida. Você tem mais mal do que bem, mas o bem que existe em você é eterno. O mal é transitório. Então eu preciso aprender a ver o bem que há em você. Como Jesus disse, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Olha só que coisa fantástica, tá? Se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. O que significa os olhos terem luz? Eu preciso ver a luz em você. Preciso ver a luz no mundo. Todos aqueles que viram e assistiram o Segredo e que leram, veja lá um momento que eles falam assim, você precisa pensar em alegria, em felicidade, em coisa boa. Precisa ver o bom do mundo. Todo o movimento que chama de pensamento positivo, que se inaugurou com o Prentice Mumford há algum tempo lá, olha, fantástico isso. Você tem que aprender a pensar o que é bom. Só que foi Jesus que trouxe isso. O Paulo de Tarso diz assim, tudo aquilo que for digno de louvor, que for bonito, que for profundo, que for espiritual, que for tendente a gerar energias para a eternidade, sobre isto pensai, sobre isto falai. Ocupe a sua mente com coisas positivas. E ele diz, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. Perceberam? Por quê? Você pensa uma coisa negativa, faz uma imagem negativa. Você faz uma imagem, você pensa, você faz uma imagem. Se você pensa uma coisa positiva, você reveste a imagem de uma energia que faz assim, que puxa para você. Você reveste de energia negativa, você não gosta, de uma energia que empurra para longe, que se afasta de você. Só que, de qualquer forma, a imagem fica em você. E fica de que forma? Essa imagem, densificada pela energia emocional, a imagem é feita no plano mental. Ela densificada com a energia emocional, que é do plano astral, desce para o plano etérico. No plano etérico, ela começa a volutear, como se ficasse assim, adejando, como se fosse uma mariposa, um mosquito em torno de você. No seu duplo etérico existem os chakras, que são centros de força. Atrás de cada chakra tem um conjunto de glândulas. Atrás do básico estão as reprodutoras, atrás do esplênico está o baço, atrás do gástrico está o pâncreas e as suprarrenais, atrás do cardíaco está a glândula timo. Ah, mas a glândula timo, dizem os médicos e os anatomistas, ela atrofia quando você cresce, quando atinge o crescimento. É que ela atrofia no plano material e começa a se abrir no plano espiritual. Os esoteristas sabem disso. Então é a glândula também do crescimento espiritual. Atrás do cardíaco está a timo, atrás do laríngeo está a tireoide, atrás do frontal está a hipófise ou pituitária e atrás do coronário está a epífise ou pineal. Dependendo do teor vibratório da imagem que está rodando em torno de você, essa imagem vai afetar um ou outro chakra e vai entrar para o seu corpo e afetar as glândulas. Afetando as glândulas vai afetar a sua saúde. Você diz assim, se você dá risada, produz endorfina. Se você dá risada, você aumenta a energia do seu sistema imunológico. Sim, é verdade. Por causa disso. Se você fica mal, produz adrenalina. Se você fica com raiva e vai se queimar, vai isso, tal, etc. É preciso adrenalina, é coisa boa, tal, não é? Quero adrenalina. Mas a gente precisa tomar cuidado. Tudo começa aonde? Tudo começa aonde? No pensamento. E por que começa na mente? Então eles dizem o seguinte, aquilo que você pensa tem uma frequência que sintoniza no universo aquilo que você está irradiando. Como disse Jesus, vós sois deuses. E o reino de Deus está dentro de vós. E mais, como diz, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você vai ter que colher. E se você semeia, vai ter que colher, e o pensar é a semeadura, e esse livro, O Segredo, ensina como pensar, e as consequências de pensar errado, aquilo que semear, isto mesmo havereis de colher. E o Paulo, que escreve isso, lá outra frase, ele diz assim, se você semeia na carne, colhe corrupção. Corrupção é morte. Você semeia na matéria, no material, colhe corrupção. Se semeia no espírito, colhe vida eterna. E o Cristo diz o quê? O Paulo só repete o que o Cristo disse. O Cristo diz, procurai para vós tesouros nos céus, onde a traça não rói
Bandido não rouba e ferrugem não consome. Entesourai tesouros no céu e o mais se vos dará por acréscimo. Então vamos procurar o que é puro, o que eu estou falando aqui. Você quer qualquer coisa? Então ensina como pensar. O que é que você tem que fazer? Tá? Então, nesse segredo, dá-lhe tudo o que você desejar. Saúde, amor, abundância e felicidade. Você pode conseguir o que quiser quando aprender a aplicá-lo na sua vida diária. Mas o Cristo diz, meu reino não é deste mundo. O que você vai querer? É importante isso. O Dr. Michael Beckevich, eu vi muitos milagres acontecerem. Milagres de cura física, cura mental, cura de relacionamentos, milagres financeiros. Isso acontece com as pessoas que usam o segredo. Ele nem fala que conhecem, que usam, porque a pessoa pode ter uma mente que seja positiva, tá? Aquele que conhece o segredo. Aí ele fala aquele que usa. Você usou, é lei. Mais adiante, um outro slide, o camarada vai falar, existe a lei da gravidade. Se você pular do prédio, vai se esborrachar. Isso acontece com as pessoas que usam o segredo. E eu escrevi do lado. Não há milagres, apenas manifestação da lei. O Kardec, na Gênese, ele analisa os milagres de Jesus, explicando tudo direitinho como é que aquilo se dava. Depois eles colocam, você pode ser, você pode ter, você pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode sim, seja qual for a sua escolha. Mesmo que seja muito grande. O grande e o pequeno é só a nossa cabeça, tá? Eu pus, sim, mas para o aprendizado. E o maior mandamento. Buscai primeiro o reino de Deus. E depois, amai a Deus sobre todas as coisas. E o mais se vos dará por acréscimo. Então, por que você vai conseguir tudo o que você quiser? Todos os seus sonhos serão realizados, eles estão dizendo aqui. Isso que eles trazem no segredo, que todos os seus, você pode conseguir o que você quiser, o que você sonhar. É verdade. Que bom que eles estão falando isto. Porque agora você vai entender o que algumas religiões falam, de que todos os sonhos têm que ser realizados. Há anos, há perto de 50 anos eu falo essas coisas. E as pessoas dizem assim, né? Então eu vou realizar os meus sonhos? Vai. Mas por quê? Então o senhor tem certeza? Tenho. Você vai realizar os seus sonhos. Mas por que o senhor sabe que eu vou realizar o sonho? Porque Deus falou que você vai. Deus está lá, né? Segundo mandamento, algumas escrituras trazem a tradução assim. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu quem te tira das limitações. Eu vou falar de uma linguagem mais comum, né? Sou eu que tapo os buracos da sua vida. Sou eu que preencho as suas carências. Você não vai ter outro Deus diante de mim. Eu sou um Deus ciumento. Isso está na Escritura. Eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento. Então o que eu quero? Eu quero que você vá atrás de todos os seus desejos. E que eles se realizam para você quebrar a cara e descobrir depois que não era aquilo que ia te preencher. Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu... Ah, estou aqui. Você voltou para mim? É interessante. O mais interessante de tudo é que ele diz, eu sou um Deus ciumento. E ele deixa você ir com quem você quiser. Você se apaixonar por qualquer outro Deus, porque ele sabe que você vai voltar. E como é que sabe que você vai voltar? Porque você é um ser eterno. Nada que seja transitório pode satisfazer o eterno. Nada que seja material pode satisfazer o espiritual. Compreenderam? Então é isso que nós temos que ter cuidado. Procurar aquilo que é certo. Por isso que Jesus diz, busque primeiro o reino dos céus, o mais se vos dará por acréscimo. Um camarada escreveu assim, né? O segredo é a resposta a tudo que foi, a tudo que é, a tudo que um dia será. Quem escreveu isso foi o Ralph Waldo Emerson. O que você deseja para a sua vida? É um dos slides. Eu escrevi do lado, de que é que você tem fome? E do que é que nós temos fome? Os especialistas em análise transacional, eles dizem que nós temos 5 fomes. A primeira fome é a fome de comida, de arroz com feijão, nós temos que sobreviver. A segunda fome é fome de sexo, de satisfação sexual. A terceira fome é fome que chama fome de carícia, ou fome de significação pelo outro. Essa é a terceira fome. A quarta fome é fome de estruturação de tempo. A gente não pode ficar com tempo ocioso.
Não ter o que fazer é a pior coisa que pode acontecer com a gente. É o que a gente mais sonha, não é isso? As empresas agora estão levando isso em consideração, estão contratando especialistas para cuidarem dos seus funcionários quando eles estão se aproximando da aposentadoria. Né? Muitas vezes a pessoa se aposenta e entra em crise, pira. Nós precisamos tomar cuidado. O mais interessante de tudo é como trabalha o plano espiritual e as tarefas que nós temos aqui. Em 1973, eu queria fazer doutorado em sociologia. Eu fui lá e fiz uma prova de seleção. Acharam muito boa a minha redação e me chamaram para fazer a entrevista para que eu dissesse o que é que eu queria pesquisar. Eu fui, me apresentei e disse, eu quero fazer uma tese, a minha pesquisa vai girar em torno do sistema penitenciário. Eu estou terminando de me formar na faculdade de Direito, sou da área de Psicologia, então eu quero fazer uma tese sobre o sistema penitenciário, que eu acho que não funciona, que é uma barbaridade. Eu queria fazer uma tese em que considerasse o sistema penitenciário como uma escola de malfeitores e não como um equipamento de recuperação. E eles falaram assim, mas o senhor quer fazer uma tese de sociologia, de psicologia ou de direito? Eu quero fazer uma tese de sociologia, mas com essas duas bases. Não é a sociologia que se ocupa dessa parte, assim e tal, né? Não, mas o senhor devia fazer lá na faculdade de Direito ou na faculdade de Psicologia, porque não sei o que, tal, discutiram, o resultado eu não fiz, porque não tinha quem pudesse me orientar. Mas 34 anos depois, uma juíza de execuções criminais assiste um dos meus seminários e vem me pedir para que eu faça um seminário para as pessoas, para falar exatamente o que eu queria falar 34 anos atrás. Veja como as coisas estão do outro lado, sendo manobradas de uma forma bem diferente daquilo que nós pensamos aqui. E aí eu estou agora em contato com o pessoal dos delegados de polícia espíritas, os juízes espíritas, e mais essa irmã, que é essa juíza, alguns advogados, e nós estamos providenciando um evento qualquer, ou senão um trabalho, para ajudar os presidiários, as famílias dos presidiários, para que eles aprendam. Por que eles foram parar na cadeia? Tudo tem a ver com isso que nós estamos falando. A lei de ação e reação. Porque todos nós somos presidiários, né? Ou de uma circunstância ou de outra, ou somos presidiários de relacionamentos, somos presidiários de drogas, somos presidiários de preconceitos. Como é que está a nossa cabeça? Em que cela, em que claustro está a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração? E como é que a gente se liberta disso? Então a gente precisa saber qual é o segredo que está por trás, não é? As 5 carências são: primeiro, a de satisfação física; depois, a satisfação instintiva; depois, a da satisfação psíquica, a significação que o outro me dá; depois, a de estruturação de tempo, o que é que eu faço da minha vida; e por último, o que a gente chama de intimidade. Intimidade é o que você vê muitas vezes entre dois namorados, em que um está olhando para o outro assim, né? E parece que eles se fundem. Não precisa nem falar, não é isso? Eles se fundem. É uma comunicação total. Uma mãe com um filho, quando está amamentando o filho, nossa, muitas vezes ele está amamentando o filho, você olha assim, é como se ela estivesse fundida com o filho, né? É como se fosse uma coisa só, uma unidade. Esta intimidade eu chamo fome de Deus, que é o que o místico consegue quando ele entra naquele estágio de ligação com o plano espiritual. O oriental, quando ele fala no samadhi ou samadhi, né? Essa ligação. Na meditação, essa coisa maravilhosa. É o que nós buscamos quando temos, por exemplo, uma necessidade. Nós estamos, todas as outras fomes são como que subsidiárias desta fome. Essa fome de Deus, dessa ligação fantástica. Que olha, você só vai ter comigo, diz Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu quem tiro você de todas as fomes. Por incrível que pareça, nós temos essa necessidade de Deus, é a fome de Deus. Eu não consigo essa intimidade, nem com meu parceiro, nem com a minha parceira, nem com meu filho, nem com ninguém. Então, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu caio da última,
que é a fome de intimidade, para a fome de estruturação de tempo. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então você começa a procurar coisa para fazer. Você não sabe o que fazer, não tem disciplina para fazer aquilo que o Paulo diz assim: vivei sabiamente, remindo o tempo. Ou seja, aproveite direito o seu tempo. Veja onde é que você põe as energias do seu tempo. Remindo o tempo. Você não sabe fazer isso? Começa a fazer coisa errada. Se você não começa a fazer coisa errada, você desce para onde? Para aparecer de maneira inadequada. Então você começa a andar com mini saia, com o decote daquele tamanho, começa a querer achar que começa a se exibir. Por quê? A outra fome é a fome de significação pelo outro. Você não consegue a significação de que você precisa, para onde você vai? Começa a se oferecer sexualmente. Não consegue satisfação, porque não satisfaz. Você vai fazer o quê? Você acha que se satisfaz assaltando a geladeira de madrugada. Aí você começa a comer. Como é que você se liberta? Quando você descobre, nossa, não é nada disso. Aonde é que a gente busca também essa sensação de unidade cósmica? O Freud chamava de sensação oceânica. Onde é que a gente busca? Nas drogas. Né? O que faz um drogadito? Ele se droga e ele se isola. E aí ele entra num êxtase artificial. Ele frauda o objetivo da evolução. Que o que você vai fazer? Como diz o Cristo, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Para que você tenha tudo isso que o segredo está oferecendo. Mas você vai ter como? Se você faz o que ele manda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus não é coisa. É a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então tem que ir atrás das coisas. Você não pode se prender a coisas. Você é um ser espiritual. Nada do que é material satisfaz o espiritual. Mas acontece que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Eu não vejo. Eu sou um ser material. Eu preciso tocar em alguma coisa. Ótimo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque vós sois Deus e o seu próximo também. Se você abraçar seu próximo, é a mim que você está abraçando. Então, vá na direção do outro. E aí você vai me encontrar. Da maneira como você se ama, você é capaz de amar o outro. Se você não se ama, você não ama o outro. Então não é um mandamento amar o outro como você se ama, como a si mesmo. É uma disposição de ontologicidade, de realidade última. Você não pode amar o seu próximo a não ser como você se ama. Se você não se ama, como é que você ama o próximo? E se você se droga, você não se ama. Como é que você ama o próximo? E qual é o processo da drogadicção? É o afastamento do próximo. É o isolamento. Então é como se você não pudesse conviver. Você fica preso em você mesmo. Então, não é uma alegria conjunta. A realização espiritual última, a sua destinação, é essa alegria com o próximo e com Deus. É a sua alegria com Deus. Deus em você, Deus fora de você e Deus no próximo. É essa alegria desta união. Agora, quando eu me drogo, o que eu faço? Normalmente eu fecho os olhos e viajo sozinho. Não é isso? É uma alucinação. Depois, por quê? Porque eu não sou capaz de vencer o desafio para o meu crescimento de estar em contato com o semelhante. De conviver, viver com. Da unidade, de voltar para aquela unidade da qual eu saí. Eu saí de uma unidade. Nós somos um. Então, eu me isolo. Até que chega um momento que vai acontecer o quê? O amor de Deus à minha volta faz com que os outros seres que estão à minha volta me internem. Aí eu vou passar por um processo de desintoxicação. Às vezes às custas de outras drogas. E nesse processo de desintoxicação, depois eu saio, as drogas são retiradas. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou participar de grupos para conversar a respeito de. E depois, se eu tiver que sair da clínica, se eu sair, tem a parte que é do acompanhamento ambulatorial. Eu tenho que fazer o quê? Estruturar o meu tempo para voltar lá. Eu tenho que aprender a conversar com as pessoas.
pode ser que um dia eu seja alguém que esteja falando com um grupo de drogaditos, dizendo, meus queridos, eu passei por isso, não é vantagem. Então eu vou estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça, trabalhando com os outros, ajudando o semelhante. É por isso que o Paulo diz assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. De tudo dai graças, e tudo o que fizerdes, fazei-o como se fosse para o Senhor. Agora, droga não é só maconha, cocaína, morfina, cachaça, cigarro. Tudo isso é droga, mas não é só isso, não. Às vezes a gente transforma a mulher da gente em droga, a religião em droga, trabalho em droga. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos escravos das coisas. Quando Cristo disse, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Né? A vida tem que ser abundante. Aqueles perguntam, você quer abundância de dinheiro, de saúde, de alegria nos relacionamentos, disso, aquilo? Ensina você a conseguir tudo isso. Através da sua atitude mental e de como você pensa, sente e tal, etc. Como é que você irradia para o universo te dá tudo. Nós confundimos abundância com coisas materiais, né? O que é você ter mais sucesso? O que é que você quer ter mais sucesso? O sucesso é transitório. Aquilo que é transitório fica aqui. Tá? O Paulo diz assim, a vida é como se fosse uma nuvem, uma quimera, que de repente passa, o vento leva, por isso, vivei sabiamente, remindo o tempo, aproveita bem o seu tempo. Mas, aquilo que você semeia, você vai colher, e tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não importa o que você esteja fazendo, porque você tem uma destinação cósmica, e essa destinação cósmica é essa que o segredo está oferecendo, mas não no plano material, mas a nível espiritual. Com certeza você está querendo saber qual é o segredo. Vamos explicá-lo cientificamente a você. Cientificamente, parece ser sem Deus, como eles colocam no livro, mas não é. Você só pode explicar cientificamente se você colocar uma inteligência suprema do universo, uma causa primária de todas as coisas por trás do processo. Todos nós funcionamos com um poder infinito, eles dizem, né? Jesus disse, vós sois deuses. Aquilo que eu faço, vós o fareis e ainda mais. E é interessante, Jesus não andava de avião e podia, ele estava em contato com, ele vai lá e se adapta, ele vem aqui e se adapta ao nosso estágio daquele momento. E nos ensina o que nós podíamos aprender naquele momento. Mas ele deixa uma porção de coisas sinalizadas.